Bora então? Como que eu devo realizar a curativa de uma forma segura, sem riscos de contaminação? Essa é uma dúvida de muitos cuidadores. E muitos cuidadores ou familiares fazem o curativo sem saber a forma correta de realizar. E aí, sem querer, ele sim pode causar uma contaminação. Qual é a finalidade da aula de hoje, né? É ensinar para vocês como remover secreções, como reduzir as infecções de lesões contaminadas, como facilitar a cicatrização, como evitar a contaminação de feridas limpas e preparar os cuidadores de idosos, sejam eles familiares ou profissionais, ou você que está aqui assistindo, que não é cuidador especificamente, mas quer aprender sobre a área da saúde, né? Ou de repente está pensando na possibilidade de virar um cuidador, a saber fazer um curativo, ok? E o que você vai precisar para fazer um curativo? Aqui eu coloquei um exemplo básico, tá? Mas não necessariamente vai ser isso, porque vai depender da ferida, do que o médico prescrever. Mas mais ou menos o que vocês vão precisar é de 2 pares de luva de procedimento, um pacote de curativo, uma unidade de soro fisiológico, uma fita de micropore, um saco de lixo pequeno, um pacote de gaze, uma bandeja média e uma medicação prescrita pelo médico, ok? Então, quem vai fazer essa medicação? Sou eu? Não. Quem vai prescrever é o médico, ok? E aí, muitos cuidadores, às vezes, falam assim, eu recebo muitas mensagens desse tipo. Elaine, o meu idoso tá com escara, tá com úlcera, tá com aquela ferida que é de ficar deitado, né? O que eu faço? Me fala o nome de uma pomada, me fala o nome de um remédio. Infelizmente, gente, não tem como ajudar à distância, porque cada ferida tem uma fase, né? A gente já fez uma live sobre a úlcera de pressão e a gente mostrou isso. Eu mostrei para vocês os desenhos, as fases, né? E aí o que acontece? Como as feridas têm as fases, em cada fase é um procedimento diferente. Em cada fase se usa uma medicação diferente. Então não tem como mandar você usar uma coisa, sendo que pode estar em outra fase. Então é muito importante levar essa pessoa ao médico, né, para que ele prescreva e vá voltando com essa pessoa vez ou outra, né, de acordo com o que o médico pedir, para ele ver, para ele mudar a pomada. Existem pomadas que são tão fortes que você só pode passar exatamente no meio, onde está a ferida mais aberta. Se você passa na pele que está começando a formar, você abre essa ferida novamente. Tá vendo como é que é importante você saber exatamente como faz? Eu sempre falo para o cuidador que quando tem uma ferida, principalmente, peça que te explique como utilizar. Ah, usa pomada tal. Não, mas como o senhor quer que passe, né? O senhor quer que passe só na ferida no meio, em volta? Me explica detalhadamente. Quer que fecha, não fecha? Posso passar o óleo de girassol? Não pode? Por quê, gente? Porque cada fase é uma fase diferente. E aí a gente não consegue ajudar vocês de longe, né? Então, só para vocês poderem entender isso que é tão importante, tá? Deixa eu voltar aqui para nossa aula. E aí, você tá com um paciente que de repente tem uma úlcera, né? Tá com aquela escara lá, ou de repente ele caiu, fez uma ferida, ou de repente está com pé diabético, que é aquela ferida enorme do pé, ou sei lá, tem problema circulatório e aquela ferida não fecha, ou você caiu, ou de repente seu marido, seu filho. E aí, o que você vai fazer? Primeiro, na pré-execução do curativo, você deve observar a prescrição da enfermagem, né? Ou do médico. Então, você vai olhar o que está escrito ali, como que ele quer que eu realize. Então, olha primeiro como que deve ser a realização desse procedimento. Elaine, quem foi no médico com o paciente não fui eu, né? Quem foi no médico com o paciente foi a filha, foi o familiar dele.
E aí ele chegou me dizendo que é para fazer assim, ok, né? Se o familiar assistiu, entendeu, ele passa para você. Agora, se ele chegar para você e falar, faz aí, e aí você fala, não, eu não posso fazer. É muito importante a gente saber como o médico deseja que faça. Vamos ligar para ele, então, para a gente saber exatamente da forma que ele quer que realize, ok? Você vai preparar todo o material e o ambiente antes de começar isso. Por quê? Por exemplo, eu já atendi paciente que tinha cachorro na casa. E enquanto o familiar fazia o curativo, o cachorro pulava na cama. E aí é fonte de contaminação, não pode. Então deve-se fechar a porta desse quarto, né? Deve-se deixar essa cama o mais limpa possível, evitar que esse animal suba na cama até essa ferida fechar. De repente, é um ambiente que venta muito, pode cair o material que você está utilizando, fecha a janela, enfim. Olha se está tudo bem iluminado, porque depois se tiver calçada a luva, não tem como, sei lá, acender a luz. Então, prepara todo o ambiente, todo o material. E aí, uma dica que eu sempre dou para as pessoas, tá? Tem que fazer curativo, separa uma maleta. Né? A gente tem a imagem daquela maletinha ali, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, tá vendo essa maletinha? Uma maletinha de primeiros socorros, essa daí tá toda bonitinha. Mas se você não tiver essa maletinha, não tem problema nenhum. Você vai fazer com o quê, Erlaine? Separa um Tupperware, né, para você poder colocar, ou uma caixa organizadora, ou então aquelas, como é que chama? Pote de sorvete, enfim, alguma coisa que fique lacrado ao material que você vai usar. Por quê? Para evitar a contaminação. De novo, existem pessoas que abrem o pacote da gaze, usa uma, duas, deixa aquilo solto ali, aí pega. Evitem isso, porque você aumenta a possibilidade de contaminação. Então, sempre falo, tem que fazer curativo? Separa um potinho. Pode ser um potinho de sorvete, se couber tudo direitinho, ou pode ser uma caixa organizadora, mas separa aquele material. E aí, o ideal é que essa caixa possa ser lavada, né? Então, porque às vezes a ferida se estende muito tempo, você tem que lavar aquilo por causa de poeira. Então, às vezes, colocar numa caixinha de sapato, ou então numa caixa mesmo, não vai ser tão bom, tá? A Sônia está perguntando sobre o curso. Então, Sônia, o nosso curso vão ser abertas as inscrições no dia 11 de janeiro. Então, a gente vai fazer o nosso evento, o webinário Cuidador de Sucesso, e no último dia eu vou abrir as inscrições. Então, ó, acompanha a gente para você não perder essa oportunidade, tá bom? É o melhor curso de cuidador. Quem está aí, ó, que está fazendo o curso ou que já fez, fala aí o que vocês acharam para incentivar o pessoal, tá? Continuando, a Irani está falando que tem que ter bastante cuidado nessa hora. Além desse cuidado, Irani, um outro cuidado que a gente tem que ter na hora de lavar as mãos. Muitas pessoas lavam as mãos assim, ó. Peraí que eu vou colocar aí o grandona. Entra, lava a mão e sai. Não pode. Você tem que lavar as mãos, lavar as unhas, entre os dedos, nos punhos, até no antebraço. Porque se tiver alguma sujeira ali, você lavou tudo com água e sabão. Essa lavagem de mão é demorada, não é 1 segundo, tá? Terminou de lavar a mão, secar, ou naqueles toalha de papel, né, que descarta e joga fora, ou numa toalha extremamente limpa, ok? Então, é importante vocês saberem disso. Essa higienização das mãos não é de qualquer forma. Como que a gente faz o nosso trabalho aqui, Erlane? Como que é? É um trabalho humanizado, né? A minha slogan do meu curso é curso de cuidador humanizado. Então, a gente coloca sempre o paciente, o idoso em primeiro plano e colocamos o cuidador também, porque a gente se preocupa, sim, com a sua saúde física e com a sua saúde mental, ok? E aí, o que você vai fazer? Se você não conhece aquele idoso, né, que você foi ali para fazer um curativo, você vai se identificar.
Se você já conhece, se ele te conhece, você vai explicar para ele o que você está fazendo ali. Seu fulano, o senhor está com uma ferida no pé, e aí, por causa disso, eu vou fazer um curativo para poder sarar mais rápido esse machucado, tá bom? E aí, ó, eu vou tirar esse curativo, vou fazer a limpeza. Se doer, você me fala, que eu faço devagar. E aí, depois a gente vai colocar uma pomadinha, vai fazer um outro curativo, fechar, para o senhor ficar bem, sem dor, para poder ir sarando, tudo bem? Qualquer coisa que o senhor sentir, o senhor me fala, que a gente para, deixa o senhor, né, descansar e faz de novo, tudo bem? Se você já sabe que vai usar alguma coisa que arde, você pode avisar antes. Seu fulano, quando eu usar isso assim, isso arde um pouquinho, mas é tudo suportável, tá bom? E se te incomodar, o senhor vai me falar. Por quê, gente? Porque a nossa intenção é realizar um trabalho empático, piorou, né? Um trabalho humanizado com esse paciente. A gente deve fazer com ele da mesma forma que a gente gostaria que fizesse com a gente. Aqui eu coloquei o passo a passo da lavagem das mãos, tá? Então, aqui vocês vão poder visualizar isso quando vocês receberem esse material. Eu não vou detalhar, né? O mais importante é vocês saberem que vocês vão ter que lavar desde a pontinha dos dedos até a região do antebraço, tá? Isso que é o mais importante que vocês devem saber. E depois que você lavar a mão, você vai o quê? Calçar a luva. Que calçar, Erlane? Calçar não é sapato? Não, Danina, não. Quando a gente vai colocar a luva, a gente fala que vai calçar a luva. Então, tem uma imagem aí para vocês poderem visualizar a forma correta de calçar essa luva. Muitas vezes, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, ó, tá um pacote da luva, tá vendo? Fechadinho. Só que muitas vezes o familiar não vai comprar isso assim, ó. Unidade não. Ele vai comprar o quê? Aquela caixinha, né? Então, quando ele compra aquela caixinha, você deve ter mais cuidado ainda. Porque fica ali sem luvas dentro daquela caixinha. Você abre aquilo, você joga para um lado, joga para o outro. Você deve tirar com a mão limpa, tirar as duas que você vai usar, fechar de novo aquilo e amarrar. Depois que você terminar o procedimento, que você tiver calçado a luva, tiver feito tudo, você vai amarrar aquilo com uma saquinha, essa saquinha de supermercado, para deixar ela o mais reservada possível. Essa luva não pode ficar jogada, ok? E aí, ó, essa luva que é a unidade, ela tem um lugarzinho aqui, ó, que você consegue abrir. Quando você puxa... Peraí, deixa eu puxar aqui, porque do jeito que tá, não tá bom. Peraí, só um minutinho. Tô querendo deixar de um jeitinho que fique fácil para vocês visualizarem. Ó, abri ela. Ela tá aqui dentro, ó, dentro desse saquinho, tá vendo? Quando eu abrir esse saquinho, minha mão tem que estar limpa já, tá? Eu vou abrir igualzinho tá aqui, ó, nessa imagem, nessa primeira imagem, tá vendo? Eu vou deixar ela abertinha. Cocei o nariz. Vale coçar o nariz? Não, tem que lavar a mão e vir colocar a luva, tá bom, gente? Foi bom coçar o nariz, que aí é a vida como ela é. Então, eu vou colocar aqui na minha mesa abertinha. Não vale coçar o nariz, tá? Eu acabei de lavar a mão, abri e vou deixar isso aberto aqui na mesa onde eu vou trabalhar com esse paciente. E aí eu vou calçar da mesma forma que vocês estão vendo aí, ó. Ó, ela vem dobradinha, tá vendo? Então, eu vou calçar. Eu vou pegar desse lado que ela tá dobrada para poder enfiar a minha mão. É muito importante também você comprar a luva do seu tamanho, tá? Porque luva tem tamanho. E aí, ó, eu vou colocar da partezinha que tá dobrada.
Coloquei uma mão. Nossa senhora, só porque não pode coçar o nariz, meu nariz não para de coçar. E aí, ó, peguei de novo a parte dobrada com a mão que já está com a luva e vou enfiar a outra mão. Calcei a luva. A gente calça ou a gente coloca a luva, Erlane? A gente calça, tá? Então, eu tô pronta para poder fazer o curativo naquele paciente. Minha mão já foi lavada, já foi esterilizada, né? Sequei ela, calcei a luva da forma correta. Eu vou começar a manipular esse paciente, ok? E aí, ó, depois que eu calcei... Deixa eu tirar aqui a luva, né? Porque vai me incomodar. Calcei a luva e vou começar o procedimento, já tá tudo arrumadinho, né? E aí, eu acho que esse pozinho da luva, sabia? Tá me dando essa coceira? E aí, algumas coisas que vocês devem saber sobre as luvas, né? As luvas, elas são indicadas para fazer uma barreira de proteção. Ou seja, o profissional da área da saúde, ele deve utilizar essa luva. É importante saber também que é um EPI, ou seja, você deve receber isso para cuidar do idoso que você assiste, para que você não passe nenhuma doença para ele e ele não passe nenhuma doença para você. Com essa luva, você diminui muito a possibilidade de contaminar uma ferida ou de passar, às vezes, uma doença para um paciente, né? Debaixo da nossa unha tem sujeirinha mesmo, sabe? E isso atrapalha muito. A Jussara tá lá no Instagram, ó. Sigam aí, ó. Ciclo 21, _ Jussara Tomás, ó. Super dicas para poder emagrecer. Tô fazendo o ciclo 21. Já falei com o pessoal que tô querendo emagrecer. Sigam aí, porque é muito bacana. Então, continuando, as luvas, tá? Quando você coloca a luva para poder manipular o paciente, a gente vai falar isso. Essa luva não pode ser reutilizada. Você coloca a luva, atende o paciente, terminou, essa luva vai ser jogada fora e você coloca outra para atender outro paciente, tudo bem? E outra coisa que muitas pessoas não sabem, olha que eu coloquei aí em vermelho, ó. Entre atividades diferentes do paciente, você também deve calçar a luva. Acredite se quiser. Então, é muito importante que vocês saibam disso, que essa luva deve ser trocada. E a gente vai explicar isso para vocês agora, passo a passo, para que vocês entendam direitinho. Então, fica comigo aí. Como que você vai fazer esse curativo, gente? Agora é a parte mais importante e no final, como que você pode ter cuidado. Então, fica comigo até o final para vocês não perderem a cereja do bolo, tá? Tô vendo que tem gente saindo aí, ó. Fica comigo, não vai embora não, para vocês não perderem, tá? Vamos embora, então. Como que você vai fazer o curativo especificamente? Primeiro, checar, né? Se você estiver no hospital, se você for fazer um curativo de alguém, aí para o pessoal da enfermagem que está aqui assistindo a aula hoje, né? Checar o nome e o leito do paciente, para você ter certeza que você está no lugar certo, tá bom? Colocar um saco de lixo em local próprio no leito do paciente. Porque o que você vai tirar daquele curativo velho, você tem que jogar direto num recipiente, no lixozinho. Não pode misturar junto com o que está limpo, com a bandeja que está com todo o material ali que você vai usar. Então, tem que estar separado, tudo bem? Então, ó, coloca o saquinho no recipiente separado. Vão pensando aí para vocês entenderem todo o processo. Vai colocar a bandeja do lado com todo o material que você vai utilizar. Vai calçar. Já lavou a mão. Estão lembrando que vocês lavaram a mão? Então, todo esse material está estéril. Vão calçar a luva de procedimento da forma que eu mostrei para vocês. Vai utilizar técnicas assépticas. Que nome doido é esse, Erlane? Eu gosto de colocar esses nomes para vocês poderem ter uma relação maior com a área da saúde, para vocês saberem o que é o que. Mas eu vou explicando para vocês, tá bom?
Quem compra o material é a família? Sim, Silvana, é a família. Você vai... Toda a técnica asséptica é o quê? É para evitar a transmissão de micro-organismos, para evitar que bactérias vão ali para o lugar. Existem bactérias em todos os lugares que podem infectar as coisas. Então, a gente tem que ter cuidado, tá? Para não infectar nada. Então, tudo deve estar o mais limpo possível, o mais estéril possível, para evitar a contaminação. Pasmem, acreditem se quiser. Eu já tive paciente que fez prótese total de joelho. Não sei se vocês já viram. O joelho fica todo rasgado, né? É uma ferida desse tamanho assim, né? Um rasgo desse tamanho. Pega o joelho inteiro da pessoa e o marido dela fazia o curativo no banheiro. E N vezes eu falava, olha, não pode fazer o curativo no banheiro, porque no banheiro é muito sujo, é o lugar mais sujo da nossa casa, tem muitas bactérias. E não tinha jeito, ele fazia no banheiro. O que aconteceu? Essa prótese foi infectada. Quando infecta, gente, o que é uma prótese infectada? Entra e se aloja, né, na prótese a bactéria. Normalmente é estafilococcus, mas tem um monte de bactérias, tá? E aí é uma praga para você conseguir matar isso. Essa bactéria tá lá dentro do osso, né? E aí, como que você consegue fazer com que isso vá embora? Tomando muito antibiótico, às vezes tem que fazer raspagem. O paciente começa a tomar antibiótico, essa senhora começou a tomar muito antibiótico, começou a ter diarreia, aí ela fazia, né, o cocô pelas pernas abaixo, caía as fezes lá naquela ferida de novo, e aí ela chorava, e o marido não dava conta, e eles não contratavam um cuidador. Conclusão, o frigir dos ovos dessa história foi essa senhora perder a perna. Então, assim, é muito importante que a gente tenha um cuidado extremo com o paciente na hora que a gente está realizando os procedimentos, ok? Então, ó, se preocupe sempre de estar no lugar o mais limpo possível na hora de fazer esse curativo, tudo bem? E aí, você vai abrir o pacote do curativo, colocando a gaze. Como que você vai abrir o pacote? Ó, eu trouxe uma gaze aqui para vocês. Você tá com a luva, né? Calçado a luva. Existe uma abinha, uma orelhinha aqui, ó, que você puxa, tá vendo? Então, você vai puxar de um lado e do outro, você tá com a luva, né? E você vai puxar, ó. Quando você puxa, você não entra em contato com essa gaze. Você vai abrir ela e vai deixar ela ali, ó, para você utilizar. Eu não encostei a minha mão na gaze, nem com a luva, tá? Você vai pegar isso aqui depois diretamente e colocar na ferida do paciente. Eu tô aqui falando, ó, e cuspindo em cima da gaze, já infectei ela. Entende como é que todo o processo tem que ser muito cuidadoso? Como é que é importante você usar máscara? Porque tudo influencia, tá? Abriu essa gaze, deixou lá para poder utilizar ela. Vamos continuar aqui no nosso curativo. Você vai expor a região e o curativo anterior. Então, o que você vai fazer? Deixou aquela gaze ali abertinha já para poder fazer o procedimento. Você vai expor a ferida. Então, você tira aquele curativo e aí o médico vai determinar. Às vezes, você vai ter que molhar esse curativo ou com soro ou com óleo para poder não sair a casca. Às vezes o médico vai falar que pode tirar direto, tá? Vai depender de caso para caso. Vai retirar esse curativo anterior, vai pegar esse material e vai jogar direto lá naquele saquinho do lixo, tá? Então vai desprezar esse curativo lá direto. Você vai observar essa ferida, né? Ver se ela está fechando, se está tendo eficácia o produto que está sendo utilizado, para você dar um feedback para o médico. Você perceber que não está melhorando nada, você vai ter que falar com o médico, reparar a cicatrização. Se for possível, pedir alguém que tire uma foto, que você vai acompanhando a evolução. Eu gosto muito da foto, tá? Porque a foto tá ali, né? Você não é enganado pelos seus olhos muitas vezes, né? Desprezou o curativo, né, num saco de lixo, vai retirar essa luva suja.
Por que tá suja, Elaine? Porque você colocou a mão naquele curativo que estava ali exposto. Então, você sujou, contaminou essa luva. Tira essa luva, joga fora também, tá? E você vai calçar uma nova luva. Então, em cada curativo, você vai usar 2 luvas, tudo bem? Trocou a luva, vai limpar a ferida, né? Do local menos contaminado para o mais contaminado. O que seria isso, Erlaine? A parte central ali é onde que tá, a ferida tá ali redondinha, né? A parte do meio dela é onde está mais infectado normalmente, onde está mais profundo. Então, você começa a limpeza com soro por fora e depois você limpa por dentro. Erlane, eu vou usar o soro? Gente, vai depender do que o médico prescrever. Às vezes, dependendo da ferida, às vezes quando é ponto principalmente, o médico manda passar só álcool 70, mais nada. Então, assim, vai depender do que o médico prescrever. Eu não estou prescrevendo medicamento aqui, tudo bem? E secar, né, as bordas dessa ferida para deixar ela sequinha, aplicar a medicação que o médico prescreveu. E aí, ó, vale lembrar para vocês, essa aplicação dessa medicação varia muito. Existem pomadas, existe uma pomada que chama Safigel. Não sei se vocês conhecem, uma pomada muito boa que é usada para úlcera de pressão. Ela ajuda muito na cicatrização, muito mesmo, mas ela só pode ser usada lá no meiozinho da ferida. Se você fizer colocar ela fora onde já está cicatrizando, você abre mais a ferida. Então, é muito importante vocês terem o cuidado de qual é o procedimento correto, qual a pomada que o médico mandou para vocês seguirem o passo a passo, tá bom? Vai aplicar a medicação, vai proteger a ferida com gaze, e aí aquela gazezinha, ó, que você separou, a gazezinha que tá separada, é ela que você vai pegar para colocar lá no machucado uma gaze nova. Eu, particularmente, gosto de usar tudo, tá? Então, eu uso tudo todas as vezes que eu abro a ferida. Gasta mais? Gasta, mas eu não corro risco. Se você quiser, você vai usar o que você precisa, vai fechar novamente e vai tentar fechar esse pacotinho, tá? Para manter ele o mais estéril possível. Então, passa aqui uma fita para deixar ele fechadinho, tá? Então, vamos continuar. Fixar o curativo, né? Já falei. Se você estiver trabalhando com mais de uma pessoa, é muito importante você datar e nomear o curativo. O que é isso? Você coloca lá, dia 5 de janeiro de 2021, Erlaine Rezende foi quem fez o curativo. Por quê? Amanhã eu vou embora, a cuidadora que vai chegar vai olhar e vai falar: ih, ó, a Erlaine fez o curativo ontem. Às vezes, o curativo é para ser trocado de 2 em 2 dias, e ali, com a data, você lembra disso. Ou então, o paciente tá ali acamado, você não pode trabalhar. O familiar olha e fala: olha, ela fez ontem, tá aqui datado. Então, é uma forma que a gente tem de se organizar também quanto ao curativo e a próxima pessoa que vai atender o paciente, tá? Perguntar para o paciente se algo incomodou, vem de novo o trabalho humanizado, né? Querer saber se alguma coisa incomodou, se está incomodando alguma coisa. Para que isso, gente? Para poder fazer com que a pessoa se sinta bem, saber se tem alguma coisa que você possa fazer para melhorar ainda mais aquele processo. Então, sempre queira saber a opinião de quem está com a ferida, né? Depois, deixar o ambiente em ordem. Por que isso? Porque se você deixa tudo bagunçado, coitado de quem pegar depois, né? Pós-execução, acabou de fazer tudo, você vai desprezar, né, o material utilizado, se for numa clínica ou no hospital, na parte de expurgo, né? Ou você vai embalar direitinho para jogar isso no lixo. Lembre-se, se tiver agulha, descarte isso num lugar específico, não joga no lixo convencional, porque pode infectar o lixeiro, pode machucar o lixeiro. Então, é muito importante que a gente separe isso para poder descartar no lugar correto, ok? Depois, lavar as suas mãos, né? Porque você mexeu naquilo ali. E realizar as anotações necessárias no diário do paciente. Quem faz diário do paciente aí?
Quem não faz, deveriam fazer. O que é diário do paciente? Anotar tudo o que acontece com o paciente. A gente tem um modelo, depois, se vocês quiserem, eu coloco no grupo, tá? Porque vocês devem realizar esse protocolo realmente, para você saber realmente tudo o que foi feito. E quais são os riscos, né? A tomada de decisão. O que você deve fazer na hora do curativo? O primeiro risco mais importante é a contaminação. Às vezes a ferida está lá bonitinha e você pode contaminar ela. Quantas vezes a pessoa está com um machucadinho no pé, que é quase nada, pega uma chuva ou pisa numa poça e contamina aquele machucado e demora tempos para poder sarar. Por uma coisa que era nada. Às vezes você cortou com uma faca ou com uma gilete que estava contaminada, também demora muito para cicatrizar. Outro cuidado, você está fazendo curativo, está dando tudo certo, de repente começa a ter alergia, né, em volta da ferida, no lugar onde você colocou o microporo ou o esparadrapo, deve comunicar ao médico. E a outra opção são lesões, às vezes faz ferida do lado de onde você está cuidando, e aí o médico também deve ser comunicado, tá? E quais são as fases da cicatrização? Primeira fase é a fase da homeostase, tá? Geralmente há um sangramento. Então, o que acontece? Você cortou, desde que houve o corte, ele já vai trabalhar para o reparo, vai fazer a coagulação do sangue, que é o quê? Fazer com que aquele sangue ali fique mais grossinho naquela região para parar de sangrar e para sarar aquela feridinha. Que é aquelas feridinhas do dia a dia, né? Quando você faz unha, que a moça vai lá e tira a cutícula, quando você esbarra na faca e corta, e por aí vai. A fase inflamatória, ela é focada na destruição de bactérias. O que acontece? Fez o machucado e inflamou, entrou bactéria ali naquela região. Então, a pele é preparada para a defesa do organismo, para tentar matar aquela bactéria. Às vezes o organismo próprio consegue, às vezes não. Você vai precisar de tomar um antibiótico para ajudar a matar aquela proliferação ali. Existe uma fase que chama proliferativa. O foco é preencher e reconstruir o local machucado. Então, a pele, né, o colágeno começa a proliferar ali para fazer de novo aquela pele que se perdeu. Vocês já devem ter visto, às vezes, uma ferida bem profunda e depois ela cicatrizou e ficou tudo bem. É essa fase, demora mais ou menos de 4 a 24 dias, tá? Depende do tamanho da ferida. Às vezes pode demorar até mais que isso, tá? E a fase da maturação, que é a cicatrização em si, que demora mais ou menos 2 dias aí, uma feridinha tranquila, né? E quais são as cores e os significados? A cor te diz muito, né? Quando aquela lesão tá aquele vermelho, avermelhada, é a lesão saudável, a cicatrização normal. A gente fica tranquila, porque tá o sangue ali trabalhando, né? Um tecido de granulação para fazer com que aquilo volte ao normal. Quando a cicatriz, ela tá no estágio final, ela tá mais rosada, né? É uma coloração mais rosada, significa que o tecido epitelial está sendo formado, ou seja, a cicatrização está no estágio final. Então, a avermelhada é aquele momento que está correndo atrás do prejuízo, rosada já está acabando de fechar, né? E aí você já pode deixar a ferida aberta. Quando ela está muito vermelha, né, muito latente, o ideal é deixar a ferida fechada. Existe um outro estágio que está indicando infecção, que está amarelo, que tem pus, né? E aí, nessa fase, você percebe literalmente que tem ali bactérias, e aí tem que debelar essa infecção. E a última fase é a fase de necrose. Você vê que está preto aquela região, que já teve morte mesmo de tecido. Muitas vezes tem que ir e fazer uma raspagem. Me fugiu o nome agora. Como que chama, gente? Vocês lembram aí? É desbridar. Tem que desbridar. O que é desbridar? É raspar aquela carne que está preta ali para nascer uma carne nova, tá? Isso acontece muito em úlcera de pressão, tá? Helena, eu mando material em PDF, sim, tá? Fica comigo até o final que eu vou te explicar como.
E para acelerar essa cicatrização, o que a gente tem que fazer? Primeiro, se preocupar com uma boa alimentação, né? É importante comer proteínas como carne, carne de soja, vegetais, vitaminas A e C, né? Frutas cítricas também ajuda. E o feijão e as nozes que tem o zinco, né? Realizar atividade física, porque o exercício físico ele ajuda na defesa do organismo, ajuda na imunidade, aumenta a oxigenação dos tecidos, então é muito bom que se faça. Olha que bacana, gente, quanta coisa a gente vê que a atividade física está presente, muitos de nós não fazemos nada, a gente tem que mudar esse hábito e começar a fazer exercício. Uso de curativos, né, e aí o médico vai determinar a melhor maneira de fazer o curativo, e se deve fazer, né? Jéssica, lembrei. E a outra precaução que deve se ter é descansar. Quando a gente descansa, a gente repara o nosso organismo, né? Para o novo dia. E aí o corpo consegue se recuperar melhor e correr atrás dos prejuízos de uma forma mais satisfatória, mais sadia, né? Quando a pessoa está muito estressada, muito cansada, o organismo tem dificuldade mesmo para poder tratar do que deveria dentro da gente, né? E não exagerar em bebidas alcoólicas, porque muita gente bebe bastante e quer ficar bem, e aí não ajuda, né, nesse processo de cicatrização, né? Então a gente tem que se preocupar, sim, com o que a gente come. A gente é o que a gente come, né? Então é muito importante a gente se preocupar sobre o que comer para ter cuidado, né? Já ouviram falar, não pode comer comida remosa, né? Não pode comer inhame, camarão, outras coisas mais, mas eu não lembro mais não. Mas enfim, não deve comer mesmo, a gente deve procurar ter uma alimentação sadia. Beijo, gente. Tchau, boa noite.